Agora no capítulo 13 de Juízes, nós vamos falar sobre o nascimento de Sansão. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira. Não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, enquanto Manoá e sua esposa estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois, a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estou. A partir do capítulo 14, que vai falar sobre o casamento de Sansão. E a partir do versículo 1 diz: Sansão foi a Timná, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: Busquem essa mulher para mim,
porque é só dela que eu me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Timná. Quando chegaram às vinhas de Timná, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. E agora vem o enigma de Sansão, versículo 10. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupas. E eles disseram: Apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma, e acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. O capítulo 15 de Juízes vai falar sobre Sansão por fogo nos campos dos filisteus. Diz assim: Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: Vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: Dessa vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: Quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar.
e ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da tocha de Etã. Agora vai falar sobre os homens de Judá amarrarem Sansão, versículo 9. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, apanhando-se por lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que vocês estão nos atacando? Responderam: Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? Ele lhes respondeu: Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: Viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: Jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus. Mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Agora Sansão fere 1.000 homens com uma queixada de jumento. Versículo 14. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens. E disse: Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Lei. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: Por meio do teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama En-Arote até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos.